Manhãs na casa dos Wilson costumavam ser previsíveis, um beijo antes do trabalho, café compartilhado e uma conversa leve sobre o dia que viria. Mas ultimamente as coisas haviam mudado. A distância entre Mark e Kim se esticara em um abismo invisível, um que ele não conseguia explicar exatamente, mas podia sentir. Estava no jeito que ela mal olhava durante o café da manhã, no modo como puxava o celular para mais perto quando ele passava por ela e, acima de tudo, na forma como chegava tarde das festas de trabalho, cheirando a perfume caro e álcool, com uma risada um pouco forçada demais quando ele perguntava como tinha sido a noite. No começo, Mark deixou passar. Ele nunca fora do tipo ciumento e confiava na esposa. Ou pelo menos confiava. Então vieram as pequenas coisas. Kim, que costumava deixar o celular jogado por aí sem pensar duas vezes, de repente começou a mantê-lo virado para baixo, fora do alcance dele. Uma vez, enquanto ela estava no banho, uma mensagem apareceu. Mark não era de invadir a privacidade, mas algo no jeito que o celular vibrou 3 vezes em rápida sucessão fez seu pulso acelerar. Um nome que ele não reconhecia, uma prévia da mensagem cortada no meio da frase, ontem à noite foi uma Maia. Seu estômago se revirou. Ele não verificou o resto. Não precisava. No dia seguinte, ela mencionou casualmente outra festa da empresa. É obrigatório, disse ela, amarrando o cabelo em um coque frouxo. Não notou como a mandíbula de Mark se contraiu. Outra? Perguntou ele. Você não teve uma no último mês? Kim deu de ombros, de costas para ele, ajustando a maquiagem no espelho. Celebração de fim de trimestre. Só bebidas e networking. Mark forçou um sorriso, o tipo de sorriso que um homem usa quando sabe que seu mundo está prestes a desabar, mas ainda não está pronto para encarar isso. Naquela noite, ele ficou deitado na cama, encarando o teto muito depois que Kim adormeceu ao seu lado. Sua mente corria com 100 possibilidades diferentes, mas sem nenhuma prova concreta. Ele precisava de provas. Foi quando a ideia o atingiu. Como especialista em TI, Mark tinha acesso a ferramentas que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Ele não era o tipo de cara que invadia a privacidade de alguém sem motivo, mas se sua esposa estava traindo, ele tinha o direito de saber. Na manhã seguinte, enquanto Kim estava no banho, ele pegou um pequeno alfinete discreto de sua mesa de trabalho. Dentro dele, uma microcâmera de alta resolução, do tamanho de um grão de arroz, estava embutida. Era o que havia de mais recente em vigilância discreta, algo projetado para segurança corporativa, não para espionar o cônjuge. Mas naquela noite, serviria a um propósito diferente. Quando Kim saiu do banheiro, com vapor saindo de sua pele, ele ergueu um broche delicado. Para você, disse casualmente, entregando a ela. Ela sorriu, surpresa. Você nunca me compra joias. Mark riu. Você sempre diz que eu deveria prestar mais atenção aos detalhes. Ela prendeu o broche no vestido sem pensar duas vezes. Os dedos de Mark se fecharam em um punho ao seu lado. Ela não fazia ideia. Mais tarde, quando ela saiu pela porta, rindo ao telefone, ele exalou lentamente. Seu laptop já estava aberto, o feed da câmera esperando. Agora ele finalmente descobriria a verdade. Marique Wilson sentou-se em seu escritório mal iluminado, encarando a tela do laptop com uma expressão que não era nem raiva nem tristeza. Era algo mais frio, mais afiado. Ele sempre acreditara que a confiança, uma vez quebrada, era impossível de restaurar. E naquela noite, ele estava preparado para colocar essa crença à prova. A ideia de sua esposa, Kimberly, ser infiel, vinha corroendo sua mente havia meses, como um sussurro que ele não conseguia silenciar. As noites tardias, a súbita necessidade de privacidade, o jeito que ela virava a tela do celular quando ele entrava na sala, o riso que parecia um pouco animado demais quando ela mandava mensagens para alguém tarde da noite. Tudo fora sutil no início, pequenas coisas que ele poderia ter ignorado, deveria ter ignorado, se fosse um homem mais fraco. Mas Mark não era fraco. Naquela noite era o maior evento corporativo da empresa dela no ano, uma reunião de alto nível em um dos hotéis mais caros do centro. Kimberly estava empolgada com isso há semanas, escolhendo o vestido perfeito, passando horas extras na academia, sussurrando sobre oportunidades de networking ao telefone quando achava que ele não estava ouvindo. Ela achava que ele não estava ouvindo. Quando ela saiu do quarto, Mark sentiu algo se apertar em seu peito. Ela estava deslumbrante, mas não de um jeito que o enchia de orgulho. O vestido vermelho escuro e justo moldava cada curva de seu corpo com precisão, exigindo atenção. O decote profundo, a fenda subindo pela coxa, não era elegante, era algo completamente diferente, algo feito para atrair, para seduzir.
Kimberly nunca se vestira assim para ele. Ela deu uma volta, fingindo buscar sua aprovação, embora o jeito que mal olhou deixasse claro que não se importava com sua opinião. Ele ofereceu um sorriso, contido e indecifrável. Você está incrível, disse ele, observando sua reação. Os lábios dela se curvaram, satisfeitos. Eu sei. Mark assentiu, aproximando-se, fingindo ajustar o delicado broche de prata que ela prendera perto da clavícula. Ela nem se mexeu com seu toque, alheia à pequena câmera sofisticada que ele acabará de fixar no lugar. Foi quase fácil demais. Um presente de um amigo em cibersegurança, a câmera era uma maravilha tecnológica, mal do tamanho de uma cabeça de alfinete, capaz de gravar vídeo e áudio em alta definição. Capturaria tudo, em cada olhar, cada sussurro, cada traição. Vou voltar tarde, murmurou ela, pegando a bolsa no balcão. Não me espere acordado. Mark a observou partir, sua expressão nunca mudando. Oh, eu não vou, sussurrou ele depois que a porta se fechou atrás dela. Sentando-se em sua cadeira, Mark abriu o laptop, conectando-o ao feed ao vivo. A tela piscou, e lá estava ela. A câmera fornecia uma visão nítida e sem obstruções, como se ele estivesse ao lado dela. Ela entrou em um carro preto elegante, o motorista a cumprimentando pelo nome, num serviço de luxo, mas uma coisa que ela não mencionara. Mark se recostou, cruzando os braços. A viagem foi tranquila, mas ele notou como ela continuava checando o celular, um sorriso malicioso aparecendo de vez em quando. Com quem ela estava falando? No que estava pensando? Quando o carro chegou ao grande hotel, Kimberly saiu com uma graça ensaiada, caminhando confiante em direção às portas de vidro, onde alguns colegas já estavam reunidos. Assim que entrou, a atmosfera mudou. A música, o tilintar de copos, as risadas, era um mundo projetado para indulgência, para excesso, e ela se encaixava perfeitamente. A primeira hora foi inofensiva o suficiente, em conversa leve, bebidas, risadas educadas. Mark escutava com atenção, absorvendo cada detalhe. O jeito que ela se inclinava um pouco perto demais de um colega quando falava, o modo como seus dedos demoravam ao tocar o braço de alguém, a forma como os homens a olhavam e como ela não os desencorajava. Então, conforme a noite avançava, as interações se intensificavam. Um dos gerentes sêniores, um homem alto e de ombros largos chamado Brian, aproximou-se dela. Sua mão roçou a parte inferior das costas dela enquanto sussurrava algo em seu ouvido. Ela riu, não o riso contido e profissional que usava em casa, mas algo mais rico, algo feito para encorajar. A mandíbula de Mark se contraiu. Outro homem se aproximou, depois outro. As bebidas fluíam, os toques ficavam mais ousados, as conversas mais íntimas. O jogo estava se desenrolando, peça por peça. Kimberly não resistia, ela estava jogando junto. E Mark observava tudo, seu pulso firme, sua expressão nunca mudando. Ela achava que era intocável. Não fazia ideia do que estava por vir. Marie sentou-se em seu escritório em casa, mal iluminado, o brilho da tela do laptop lançando sombras sinistras em seu rosto tenso. Seus dedos pairavam sobre o teclado enquanto ajustava o feed de vídeo da minúscula câmera escondida. A festa corporativa começara há 1 hora, e até agora era apenas o habitual, em risadas, tilintar de copos, música de fundo entrando e saindo das conversas. Kimi parecia radiante, vestida com um elegante vestido preto que insistira ser apenas profissional. Os homens ao seu redor não pareciam pensar assim. De vez em quando, alguém se inclinava um pouco perto demais, sussurrava algo em seu ouvido, e ela jogava a cabeça para trás em uma risada, tocando seus braços como se tivessem compartilhado uma piada interna. A mandíbula de Mark se contraiu. O pequeno microfone da câmera não era o melhor, mas ele ainda conseguia distinguir as palavras de seu colega Robert, um executivo de vendas conhecido por suas escapadas extravagantes após o expediente. Vamos lá, Kimi, você sabe que sempre esperamos essas festas por sua causa. Ela deu um sorriso malicioso. Para com isso, Rob, você vai me fazer corar. Ele se inclinou mais perto. Duvido que haja algo que possa te fazer corar mais. Risadas explodiram. Kimi não o afastou. Não mudou de assunto. Em vez disso, tomou um gole de seu vinho, seus olhos brilhando com algo que Mark não via há anos, em emoção. A conversa passou para fofocas de trabalho, as bebidas fluíam livremente, e a música ficou mais alta. Então veio o momento em que tudo mudou. Um grupo de homens, 6, não, 8, se reuniu perto do centro do lounge. Robert ergueu seu copo, os olhos voltando-se para Kimi com um sorriso.
Tudo bem, rapazes, hora da tradição. Kim me deu uma risadinha. Nossa, não isso de novo. Mark se inclinou, seu pulso disparado. A câmera, posicionada ao nível do peito, capturava cada detalhe. O primeiro homem desabotoou o cinto. Risadas, aplausos, vivas. Outro seguiu, depois outro. Um a um, eles afrouxaram as calças. Alguns as puxando apenas o suficiente para provocar uma reação, outros indo além. Era uma exibição nojenta, juvenil, mas ninguém naquele ambiente parecia achar isso, muito menos Kimi. Ela sorriu, riu, não desviou o olhar. Ela observava. E então Robert deu um passo em direção a ela, baixando a voz. Ainda não está impressionada? Kimi girou o copo de vinho entre os dedos, fingindo considerar. Então, com um sorriso provocador, simplesmente disse: Você vai ter que fazer melhor que isso. Mark sentiu um frio subir por sua espinha. Nos últimos 6 meses, ele suspeitara que algo estava errado. Notara as noites tardias, as perguntas evitadas, as mudanças na forma como ela se vestia para o trabalho. Mas nada poderia tê-lo preparado para isso. Então Robert alcançou o pulso dela. Ela não se afastou. Ele se inclinou. Sala VIP, agora. E ela foi com ele. Mark encarou a tela, a sala ao seu redor embaçada. Sua respiração era superficial, um zumbido oco em seus ouvidos. Ele observou a porta se fechar atrás deles. Ele poderia acabar com isso agora. Poderia ligar para ela, confrontá-la, dirigir até lá e fazer uma cena. Mas isso não seria suficiente. Seus dedos lentamente se fecharam em punhos. Não, ela fizera sua escolha. Agora era a vez dele. Marie sentou-se em seu escritório em casa, mal iluminado, o brilho da tela do laptop iluminando sua mandíbula cerrada e olhos de aço. Suas mãos pairavam sobre o teclado, o cursor piscando no arquivo de vídeo intitulado Pesadelo Corporativo, um testemunho grotesco da traição que ele acabará de presenciar. Seu coração batia forte em seu peito, não com tristeza, não com desespero, mas com uma raiva fervilhante e calculada. Ele sempre fora um homem lógico, de razão e paciência, mas naquela noite algo dentro dele mudou. Ele não ia gritar, não ia chorar, não ia implorar por explicações. Não, ele ia desmantelar a vida dela peça por peça, com a mesma precisão que usava para resolver problemas complexos de programação no trabalho. Da mesma forma que se remove um trecho de código defeituoso para restaurar a ordem em um sistema. Kim se tornará um dado corrompido. Era a hora de apagá-la. Marie reproduziu o vídeo mais uma vez, seus dedos apertando a mesa enquanto se forçava a assistir novamente, analisando cada segundo. Ele isolou as partes mais condenatórias, os risos sedutores dela, o jeito que incentivava os homens enquanto eles jogavam fora sua dignidade junto com suas roupas, e então o momento em que ela voluntariamente desapareceu na sala VIP com seu suposto colega. Nojo revirava seu estômago, mas ele o engoliu. Tinha um trabalho a fazer. Ele copiou o vídeo para vários drives criptografados, fez backup em um serviço na nuvem que só ele podia acessar. Editou a filmagem com mão implacável, cortando qualquer coisa que pudesse fazer parecer apenas uma diversão inofensiva. Não, isso não era uma noite brincalhona. Era um escândalo, um desastre esperando para se desenrolar. E ele garantiria que explodisse no lugar certo. Mark sabia que uma simples exposição não seria suficiente. Ele precisava de precisão. Se vazasse o vídeo de forma imprudente, Kim poderia se recuperar. Poderia distorcer a história, se fazer de vítima, encontrar simpatia. Não, essa não era uma opção. Passo 1. Enviar a filmagem ao departamento de RH da empresa dela e à liderança sênior. Eles se orgulhavam de seu ambiente profissional. Vamos ver como se sentiriam sobre seus funcionários se envolvendo em um espetáculo meio nu durante um evento corporativo. Passo 2. Direcionar o vídeo às esposas dos homens envolvidos. Marie fizera a sua pesquisa. Alguns eram casados, outros noivos, alguns até tinham reputações de serem homens de família respeitáveis. Isso estava prestes a mudar. Passo 3. Vazar a filmagem para contatos corporativos importantes, concorrentes, clientes, investidores. Um escândalo assim não era só sobre constrangimento, poderia desencadear consequências legais e financeiras. Passo 4. Garantir que Kim visse por último. Deixar o mundo reagir antes que ela sequer percebesse o que estava acontecendo. Seus dedos dançavam pelo teclado, e-mails disparando como mísseis silenciosos. Ele não apressava.
Cada destinatário era cuidadosamente escolhido, cada mensagem escrita com o equilíbrio certo de profissionalismo e intenção letal. Então, com uma última respiração, ele apertou enviar. Mark se recostou na cadeira, exalando lentamente. Lá fora, a cidade vibrava com vida, carros acelerando pelas ruas, letreiros de neon piscando na noite. Em algum lugar lá fora, Kim provavelmente ainda estava aproveitando a pós-festa, tomando champanhe, rindo, sem saber que o chão sob seus pés já estava desmoronando. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Quem é você? O que é isso? A primeira rachadura na represa. Mark sorriu. Hora do show. Kim estava no saguão do prédio de seu escritório, uma xícara de café fresco na mão bem cuidada, alheia à tempestade que se formava ao seu redor. Cumprimentava colegas com seu sorriso confiante de sempre, jogando o cabelo para trás enquanto caminhava em direção ao elevador. Ela não fazia ideia de que seu reinado naquela empresa, sua vida privilegiada e confortável, estava prestes a desabar como um castelo de cartas. O primeiro sinal de problema veio quando ela chegou ao 25º andar. O típico burburinho matinal do escritório estava diferente. Não era a fofoca relaxada e preguiçosa dos funcionários começando o dia. Não, eram sussurros agudos, apressados, do tipo que carregava urgência, tensão. Kim franziu a testa. Os olhares que as pessoas lançavam em sua direção estavam estranhos. Normalmente, a olhavam com admiração ou inveja, dependendo de quem fosse. Hoje, havia algo diferente em seus olhos, em choque, nojo, diversão. Ela passou por M, da contabilidade, que rapidamente minimizou algo em sua tela. Tom, o representante de vendas normalmente exagerado, deu um sorriso debochado que fez sua pele formigar. Algo estava errado. Seu primeiro instinto foi checar o celular, mas o som familiar de um e-mail chegando em seu computador de trabalho chamou sua atenção. Ela chegou à sua mesa, deslizou para a cadeira e clicou na mensagem do departamento de RH. Assunto: em reunião urgente e violação de conformidade. Horário: em 10 horas. O estômago de Kim se contraiu. Violação de conformidade? Isso soava sério. Então, outra notificação. Desta vez, um bate-papo em grupo do escritório apareceu em sua tela. Sua respiração ficou presa na garganta enquanto lia as mensagens e, meu Deus, você viu o vídeo? Isso é insano. Não acredito que ela fez isso em um evento da empresa. Ela está ferrada. A esposa do CEO vai explodir quando descobrir. Os dedos de Kim tremeram enquanto ela clicava no arquivo anexado. A tela piscou, e de repente seu mundo desmoronou. A filmagem era inconfundível, e na festa corporativa, os homens ao seu redor, as risadas, os cintos sendo desabotoados, seus gestos brincalhões e encorajadores, os olhares de admiração se transformando em algo mais sombrio, algo humilhante. Ela não conseguia respirar. Como? Como isso foi gravado? Quem vazou? Sua mente disparava, mas não havia tempo para pensar. Pelo escritório, suspiros e murmúrios se transformavam em olhares diretos. Alguém riu. Outra pessoa sussurrou por trás da mão. A humilhação começava a envolvê-la, como uma névoa sufocante. Então, o telefone em sua mesa tocou. Ela sabia quem seria antes mesmo de olhar o identificador de chamadas. Com uma respiração trêmula, ela atendeu. Alô? A voz de seu chefe era como uma lâmina de gelo. Kim, meu escritório. Agora. Ela desligou e se forçou a ficar de pé, mas suas pernas pareciam de chumbo. Enquanto caminhava para a ala executiva, as paredes do escritório pareciam se fechar sobre ela. Ela havia desfilado por esses corredores como se fosse a dona deles. Agora, cada passo parecia uma marcha fúnebre. Quando chegou às portas de vidro do escritório do CEO, sua visão estava embaçada. Ela entrou, e a visão que a recebeu fez seu estômago despencar. O CEO, Sr. Carter, estava sentado atrás de sua mesa, braços cruzados, expressão indecifrável. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, com os lábios apertados em uma linha furiosa, estava sua esposa. Kim mal teve tempo de abrir a boca antes que a mulher avançasse, batendo a mão na mesa. Sua nojenta, imunda. A voz do Sr. Carter cortou o ambiente como uma navalha. Ele virou seu olhar penetrante para Kim. Sente-se. Ela obedeceu, sua respiração vindo em suspiros rasos. Ele se inclinou para a frente. Explique isso. Ele não precisava dizer o que era isso.
O laptop à sua frente estava congelado em um quadro da filmagem. A mente de Kim procurava freneticamente uma desculpa, uma mentira, qualquer coisa que pudesse fazer esse pesadelo desaparecer. Eu não sabia que alguém estava gravando. Foi só uma diversão inofensiva, um mal-entendido. Diversão inofensiva, a esposa do Sr. Carter exclamou. Você incentivou metade do departamento de vendas a se despir na sua frente em um evento da empresa. Você tem alguma ideia de como isso parece para nós? Para nossos investidores? Sua cabeça virou-se para o chefe, desesperada agora. Senhor, Você sabe quantas ligações recebi hoje de manhã? A voz dele era mortalmente calma, o que de alguma forma tornava tudo pior. Dos membros do nosso conselho, dos nossos investidores, do jurídico. Ele exalou pelo nariz, como se tentasse se conter. Passamos anos construindo a reputação desta empresa, e agora, graças a você, somos um escândalo. Kim abriu a boca, mas nada saiu. Você está demitida, disse ele. Era uma sentença de morte. Ela avançou, a mão agarrando a borda da mesa. Espere, por favor, você não pode. Oh, eu posso. Os olhos dele eram de aço frio. Com efeito imediato. Arrume suas coisas. A segurança vai te acompanhar até a saída. Ela sentiu a sala girar, mas o golpe final veio quando a esposa do Sr. Carter soltou uma risada cruel. E não se preocupe com seu namorado, ela zombou. Meu marido já cuidou disso. Kim mal processou as palavras antes que a realização a atingisse. O caso estava acabado. Ela ficou de pé, atordoada, sem ar, arruinada. A porta se abriu atrás dela, e 2 seguranças entraram. Estava acabado. No momento em que Kim passou pela porta da frente, Mark já estava esperando. Ele estava sentado no sofá da sala, as mãos entrelaçadas, os olhos frios e indecifráveis. A casa estava assustadoramente silenciosa, um contraste perturbador com o caos que explodira em seu escritório apenas horas antes. O rosto de Kim estava pálido, o rímel borrado, a blusa amarrotada pelo longo e humilhante dia. Ela segurava a bolsa com força, como se pudesse, de alguma forma, protegê-la do que estava por vir. Mark, começou ela, a voz trêmula. Economize, Mark a interrompeu, sua voz afiada como uma lâmina. Eu sei de tudo. Os lábios dela se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Ela sabia do vídeo. Ele se espalhara como fogo, expondo tudo em uma clareza brutal e inegável. Mark se recostou, exalando lentamente. Você se divertiu bastante, não foi? Rindo, brincando enquanto eles se humilhavam pela sua atenção. Deixe-me adivinhar, você se sentiu poderosa? Especial? Sua voz pingava desdém. Não foi assim, Kim gaguejou, dando um passo à frente e estendendo a mão como se fosse implorar. Mark balançou a cabeça, o fantasma de um sorriso amargo nos lábios. Você não vai ficar aí e insultar minha inteligência. Eu vi, Kim. Cada segundo disso. O jeito que você os incentivou, como deixou isso acontecer. E então sua mandíbula se contraiu. E como você saiu com ele? Kim engoliu em seco. Foi um erro. Um erro estúpido, sem importância. Mark soltou uma risada seca, sem humor. Um erro? Seus olhos queimaram nos dela. Um erro é derramar café em um contrato. Um erro é esquecer um aniversário. O que você fez foi deliberado. Você escolheu isso. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Por favor, Mark, podemos consertar isso. Podemos superar isso. Mark se levantou, lento e deliberado. Ele passou por ela em direção à pequena escrivaninha perto da janela, onde uma pilha de papéis esperava. Não há nada para consertar. Ele pegou os papéis de divórcio e se virou para ela. A respiração de Kim falhou. Você vai assinar isso, disse ele, colocando-os na mesinha de centro. E antes que comece a implorar, deixe-me deixar uma coisa clara, você vai sair sem nada. Sem casa, sem dinheiro, sem segundas chances. Seus olhos se arregalaram de horror. Não, Mark, por favor. Construímos esta vida juntos. Você construiu isso, ele gesticulou para o ar, como se apontasse para os destroços invisíveis do casamento deles. Eu só não vi até agora. As pernas de Kim cederam, e ela desabou no sofá. Não tenho mais nada, sussurrou, mais para si mesma do que para ele.
Mark a observou, impassível. Isso não é mais meu problema. Pela primeira vez, o verdadeiro medo brilhou nos olhos dela. Não o medo de perder um marido, não, ela já o perderá. Era o medo de perder todo o resto, o estilo de vida, a segurança, a imagem que ela tão cuidadosamente mantivera. Ela alcançou os papéis com dedos trêmulos, encarando as letras em negrito no topo, petição para dissolução do casamento. A voz de Mark era calma, mas final. Assine, Kim. Ou você pode sair por aquela porta agora com ainda menos do que está nessa página. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto segurava a caneta. O silêncio se esticou entre eles, denso com a finalidade. E então, com uma respiração trêmula, ela assinou.